capítulo 3, o versículo de número 30 é o que intitula a mensagem dessa semana. Estamos encerrando aí o quarto alimento diário, o zelo pela casa de Deus. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que foi convocada para ser o precursor da vinda do Senhor Jesus. Uma transição difícil de fazer, porque era a transição do Antigo para o Novo Testamento. E ele recebeu um chamamento específico, tanto é que ele mudou totalmente a forma dele de viver. Ele não vivia como os demais da época, como um sacerdote ou alguém descendente dessa linhagem do sacerdócio deveria viver. Ele tinha um viver, de fato, totalmente diferente. E recebeu esse chamamento e ele cumpriu, em parte, aquilo que foi dado para ele. E nós vamos perceber um pouco, né? Eu creio que eu vou conseguir. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui nesse versículo, esse versículo ele tem duas condições dentro dele, contida nele. Convém que ele cresça, vamos lá? Convém que ele cresça e que eu diminua. O título da mensagem, nós colocamos, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Então aqui tem duas coisas ocultas aqui, entre aspas, nessa palavra. A primeira parte desse versículo é um encorajamento. Convém que Cristo cresça. Mas a segunda parte desse versículo é uma advertência. Que eu diminua. Porque eu posso ter Cristo, mas se a minha pessoa não diminuir... E essa foi a experiência de João Batista. Quem escreveu esse versículo aqui não o experienciou. Ele fez, em parte, o comissionamento que foi dado a ele. Ele foi o antecessor ali, precursor do Senhor Jesus. E ele batizou o Senhor Jesus. E ele reconhecia que ele não era digno desse serviço. Eu vou falar para vocês assim uma coisa tão forte, porque espero que, né, como está todo mundo sentado, ninguém vai cair, né? Mas no Evangelho de Mateus fala que muitos desejaram estar aqui onde nós estamos. Ver o que nós estamos vendo. E ouvir o que nós estamos ouvindo. E sabem por que eles não estão vendo e nem estão ouvindo o que nós estamos vendo e ouvindo? Por causa do negócio chamado coração. Coração duro. Salomão já conhecia sobre o coração, ele já orientava sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração. No caso, o meu, vou atualizar o versículo. Guarda o meu coração. Porque é dele que procede tudo, irmãos. A nossa alma está no nosso coração. E o desejo de Deus é alcançar a nossa alma, porque o Espírito ele já alcançou. Todos os que creram em Jesus foram batizados em nome dele. Primeiro, creu, você já foi selado. 2 Coríntios está lá. O Espírito já te selou. Não tem jeito de sair fora mais não. Se você creu no Senhor Jesus, você foi selado. Então você recebeu o Espírito do Deus Todo-Poderoso. O Espírito que venceu todas as coisas mortas desse universo para trazer você para a vida. Para te libertar do império das trevas. Então, bom, aí o Espírito já está aí dentro. O nosso corpo no batismo, nós somos lá e consagramos ele ao Senhor. Como esse hino que nós acabamos aqui de louvar, tem até uma parte dele aí, que fala que o mundo precisa saber disso, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Ó, consegui. Só um pedaço, quer ver? Acho que está na estrofe 1. Ordinário, vai. Foi. Isso mesmo. Primeiro nós recebemos um chamado, e aí nós obedecemos. Fomos separados antes mesmo de nascer. E aí vem a nossa confiança, né? Quero confiar somente em ti. Em ti quem? Quem nos chamou, tá? Sempre avançar e prosseguir. Olha, é sempre. Então amanhã, eu não sei como é que vai ser, mas o negócio é sempre. Então é todo dia, né? Eis agora o meu clamor. Nós precisamos clamar isso ao Senhor, né? Tem a outra parte aqui. Aí ele fala, né? Quero por fé viver, negar o eu, crescer. Uma vida consagrada a construir. Desejo me render. Eu totalmente ser. Como um servo bom, fiel, prudente a
Então, outra coisa, nós temos que estar cientes disso, quem nós estamos servindo, irmãos. Isso nós temos que estar claros, né? Esse aqui, ó. Possa, pois, em tua vinda, me achar fazendo assim. Vocês estão ouvindo falar muito da volta de Jesus, né? Até Baby Consuelo está falando desse negócio, né? É uma realidade, irmãos. É uma realidade. Para nós, como filhos de Deus, nós já sabemos disso há muito tempo. O Senhor já está nos orientando há muito tempo sobre a volta dele, né? Bom, tá aí. Possas, pois, em tua vinda, me achar fazendo assim. Fazendo o quê? Ministrando, que é o mesmo que servindo, né? Espírito e vida. Para quem? Aqui, ó, aos conservos. Aqui, vida familiar, viver social, né? Teu falar repleto de dulçor. O nosso é meio grosseiro, e o meu então rouco, então credo. Mas o falar do Senhor, ele é cheio de dulçor. Sempre me conduz aqui, Senhor. Então, ó, ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos aprender isso todo dia. Leio a Bíblia, oro, faço isso, faço aquilo, tal, tal. Mas você está ouvindo o Senhor? Isso é importante, irmãos. Porque senão vai chegar naquele dia e você vai ser reprovado. Mateus 7 fala lá. Então tem que aprender a ouvir o Senhor. Na hora que ele fala assim, olha, ora, obedece a sua esposa ali, ó, respeita ali, ó. Cuida da sua esposa. Ou inverte também. Né, meu bem? Você gostou dessa parte? Eu sabia. Isso aí eu sabia, viu, Elaine? Eu sabia que ali, olha, irmã, ó, tá vendo? Essa parte elas gostam. Mas a parte outra, mas tudo bem, vamos lá. Sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o teu amor em mim se expandir. Irmãos, o amor de Deus nossa, a gente ama os irmãos, né? A gente consegue estar num relacionamento não por obrigação. Eu vou para a reunião porque eu vou obrigado para a reunião. Eu vou lá porque eu tenho que suportar os irmãos. Antigamente o suporte ali era visto de forma negativa. Suportar de forma... vou suportar os irmãos. Não é isso não, irmãos. É acolher. Suportar é acolher, é abraçar, né? É envolver. Deixa eu ver o outro aqui. Bom, quero por fé viver, mas eu quero por último aqui, ó. Que muitos servos hajam, muito dispostos a servir, com as vidas consagradas para o reino que há de vir. Sempre invocando o Senhor e alimentando com amor todos os conservos seus, que Deus lhes deu. Todos nós, irmãos, estamos recebendo, desde o dia em que nós nos convertemos, o Senhor nos deu uma comissão. Ele nos tirou não para ficar de forma aleatória. Sabe por que os problemas acontecem na minha vida? Porque eu estou vivendo de forma aleatória. Então, quando esse versículo aqui, que nós acabamos de ler, ele passa esses dois princípios, nós precisamos sempre lembrar o que eu tenho feito na minha vida que está permitindo que Cristo cresça. Essa é uma pergunta. E o que pode estar acontecendo em minha vida que está impedindo com que eu diminua? Lembrem-se, Pedro, Deus resiste aos soberbos. A coisa mais fácil que tem e que o diabo alcançou quando ele levou o homem para a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a soberba, o orgulho, a altivez. Eu sei. Aí acabou. Então, nessa semana, nosso irmão nos ajudou muito com esses princípios. E um princípio muito forte ficou marcado por duas figuras que nós conhecemos bastante. Vamos lá em Gênesis. São dois meninos, dois irmãos. Os dois primeiros filhos de um casamento promissor. Um casamento que foi abençoado por Deus. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Olha só, Deus estava ali, né? Mas aconteceu uma situação que criou esse crescimento de vida. Foi a condição de pecado. Então, no capítulo 4, depois que Adão e Eva pecaram, vieram então os dois meninos. E vamos lá. Capítulo 4, versículo de número 1. Achamos? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a... Então diz, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Bom demais, né? Imagine. É a oração que a gente faz sempre, né? A esposa com o neném ali na barriga, o Senhor é pro Senhor. Consagrando, né, o neném nasce. Hein, Vinícius? Aí o menino fica, deixa. Ei, trem chique. É bom, para energia.
Quando não quebra o pau, a gente fica assustado, né? Porque por que esse menino tá quieto? Tem um trem errado. A pilha dele caiu, o que aconteceu? Né? Aí tem um trem doente, né? Não tá meio dodói, um trem assim, né? As mães conhecem mais, né? Olha só a oração de Eva. Adquirir um varão com auxílio do Senhor. Aí depois vem quem? Abel. Deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Então nós conhecemos bem essa história, eu vou ter que resumir, mas aqui a gente vê, primeiro, quem era mais velho? Caim. E depois veio Abel. Mas na hora que descreve o serviço ao Senhor aqui, inverteu o negócio. Abel, pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Duas atividades completamente distantes uma da outra, né? Podemos dizer nitidamente, mas foi a escolha de cada um. Ok. Mas o que nós não vimos e que Deus viu? Tinha algo no coração de um deles que não estava adequado. Então, por isso que nós temos que aproveitar cada oportunidade para permitir o Senhor trabalhar no nosso coração, lavar o nosso coração. Nesses últimos dias, irmãos, o que não falta é mensagem, é palavra, tem tanto trem que se você for olhar, você vai passar mal. Você vai ter uma... É congestão que fala? Uma congestão espiritual. Embora espiritual não tem, né? É isso mesmo que a gente fala, né? Dá um embrulho, vai dar uma trava. Você vai travar. Ô, irmãos, e às vezes, vocês acham que não? Tem muito irmão que está travando. Porque é muita coisa. Mas aí nós precisamos ter sensibilidade para saber quem nos chamou, aonde que Ele nos colocou. Quando você fala vida da igreja, ela é coluna e base da verdade. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, se eu dar, fique ciente de como se deve proceder nesse lugar. E vida da igreja não é só aqui. Se for só aqui, bom demais, porque todo mundo aqui é crente. Chega em casa que o bicho pega. É ou não é? Parece uns fantasmas diferentes. A gente parece que fica meio doido. Uma hora um quer matar o outro e ninguém sabe o que está acontecendo. Não é isso? Dentro de casa é que a coisa aparece. Não é mesmo? Mas começa lá. De acordo com a Bíblia, o arranjo de Deus começa na vida familiar. Por isso que a gente vê essa situação aqui, entre dois irmãos. Estavam ali juntos, cada um no seu serviço. Mas Deus trouxe luz para um deles. Na sequência aqui, ó, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então vejam bem, ó, duas coisas. Ó. O Senhor agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro, ele agradou de quem? Da oferta? Não. Ele agradou da pessoa. Né? Ao passo que de Caim, e de sua oferta, não se agradou. O que aconteceu com Caim? Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aí o versículo 6, então lhe disse o Senhor, olha a luz. Ele ficou chateado, o semblante mudou, cabisbaixo, não aguento mais, está virado, aquela coisa toda. Mas a luz do Senhor veio para ele. E lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Está aí, O seu desejo será contra, mas a ti cumpre. Quem tem que dominar? Eu mesmo. Não tem como alguém dominar a minha condição de pecado. Então, cada um tem a sua responsabilidade. E aí, a gente vê o quanto que o Senhor, ele, de uma maneira bem direta, ele tentou ajudar Caim. Passando uma visão clara para ele. Encorajando, motivando. Mas a pessoa dele já estava tomada por quê? Por causa de uma ira, de um descontentamento. Naquela hora, Deus falando, vocês imaginam Deus falando com Caim? O que ele estava pensando? Vou pegar Abel. Deus falando com ele. Vou pegar Abel. É por causa disso que Deus está me puxando a orelha. Irmãos, a humanidade ela é muito simples de ser olhada na luz da palavra de Deus. Mas ela se torna complexa
quando ela cai na condição natural. Porque aí surge séries de argumentos. No alimento diário, aí foi descrito esse princípio aqui. De onde? Qual fonte que surgiu? Lúcifer. A natureza pecaminosa já tinha entrado no homem. Às vezes você não quer ficar irado, mas fica. Você não quer ficar angustiado, mas fica. É uma natureza fraca, limitada. Mas quando nós cremos no Senhor, de acordo com o Evangelho de João, nós deixamos de ser apenas herança da carne e do sangue. Porque Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele. E Efésios é muito claro, ele é. Eu e você não. Mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas ele só faz isso conforme o poder da vida dele operando em nós. Essa que tem que ser a mudança. Mas se nós não darmos ou não dermos essa liberdade para o Senhor, aí fica difícil. O Senhor Jesus, ele mostrou esse princípio para nós. Né? Vamos lá em Filipenses. Ó Senhor Jesus. Isso mostra, irmãos, o quanto que nós precisamos depender de Deus, não apenas em alguns momentos. Vocês conhecem algum crente que só busca o Senhor na hora que o bicho pega? Conhece ou não? Hein? Às vezes, aparentemente, parece que está tudo bem, né? Mas, de repente, ele passa numa estrada meio empoeirada, pega um strapzinho, fura o pneu, fica meio vazio, meio murcho, e o irmão fica meio baqueado. Aí fica aquele negócio ali. Isso acontece, é uma condição. Mas tem como mudar ou não? Tem, irmãos. Vocês imaginam, você olhando ali, e agora? Como é que faz? Não tem jeito. Murmurando, irando, murmurando, irando. Ó. Sendo que tem tudo para nós. Nós temos tudo. Se você crer nesse Deus Todo-Poderoso que está dentro de você, a palavra te garante. Você tem tudo. Porque ele fala que tudo que pedimos ao Pai, em nome dele, ele vai conceder. Para quê? Mas é para que o Pai seja glorificado. Então o negócio é que o que nós estamos usando, qual é a ferramenta, qual é o que nós estamos utilizando para permitir com que esse poder, ele de fato se torne real para nós. Aí Filipenses, nós conhecemos esses versículos aqui, né? É o capítulo 2, ó. O versículo de número 5 é um sentimento muito forte, né? E todos gostam desse princípio, mas às vezes não sabem aplicá-lo. Mas aí ele fala aqui, ó, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não fala a mesma atitude. Por que não fala atitude? Atitude é exterior. Sentimento é interior. Então Deus opera como? De dentro. Isso está em Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. E o diabo? De fora para dentro. Ele tenta nos atrair, tirar a nossa visão. Lembra que nós recebemos uma visão, recebemos um comissionamento, recebemos um chamamento, mas o diabo o tempo todo ele tenta tirar isso de nós. Por isso, quando nós temos esse sentimento, que o versículo 6 ele continua, ó, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou agora. Ó. Esvaziou antes e agora humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É o negar o eu. Quero por fé negar o eu. Está vendo? Fé é a palavra, é o que Cristo tem mostrado para nós, é o falar profético que nós temos recebido. Quantas revelações nós temos recebido nos últimos dias? A intensidade dessa palavra, a forma que está vindo. Nós temos hoje tudo, irmão, não tem como você falar assim, eu não tenho tempo, não tem tempo. Ó, tem imersão, tem grito de guerra, tem alimento diário, tem porção para lá, porção para cá. O grupo nosso da igreja então tem assim, né? Então tem fantasma, né? Toda hora baixa uma mensagem ali, irmão. Tá ali, ó. Não tem desculpa. Não tem.
Nós não temos desculpa mais para falar que o Senhor, não tem jeito do Senhor me alcançar. Mas vamos lembrar de Caim. O coração dele estava fechado. Ele tinha fechado o seu coração. Irmãos, que não haja em nós esse coração, né? É como Hebreus fala, esse perverso coração de incredulidade, né? Mas que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e nos levar a ter esse envolvimento com esse poder de Deus na nossa vida. Vamos voltar lá no Evangelho de João. Eu estou otimizando aqui os versículos, tá, irmãos? Porque o tempo realmente não tem muita coisa. O capítulo de número 5, o nosso Senhor Jesus, ele passa alguns princípios aqui. Evangelho de João, capítulo 5. Não pode abrir a Bíblia, pode abrir, não fica com medo não. Ó Senhor Jesus. Achamos? Deixa eu só pegar essa água aqui porque a garganta secou. Achamos? Evangelho de João 5,19. Então, lhes falou Jesus. Em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Olha bem, irmãos. Olha quem está falando. Jesus falou para os discípulos, mas essa palavra está chegando para mim e para você hoje. Eu creio que talvez você já leu esse versículo antes. E toda vez que a gente chega, ele traz uma intensidade para dentro de nós. Em verdade, em verdade. Então nós temos 2 vezes repetido esse termo aqui, verdade. Por que o Senhor sempre, com os discípulos, ele usava essa... Eu não sei se eu vou usar um termo aqui, prerrogativa, não sei se seria esse o termo, mas ele repete sempre esse, em verdade e em verdade. Porque é fácil, verdade, irmão? Você conhecer a Bíblia? Nós não falamos de muitos que poderiam, e talvez até com muito mais conhecimento que eu, poderia estar aqui nessa noite, melhor do que eu. A gente está até falando, a concorrência está brava. Tem gente da mensagem aí que, pelo amor de Deus, né? A gente é fraquinho. Nós, rouco. Meu pai. Mas aí o Senhor mostra para nós, cada um de nós, esse princípio tão forte. Não é apenas a verdade, mas é também a realidade. Por isso que o Senhor fala em verdade e em verdade. É porque Ele quer nos levar para a realidade. Não apenas conhecer a verdade, mas nós precisamos viver a verdade. E aí, Ele mesmo toma posição antes de nós. Lembram do nosso chamamento? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Negue a si mesmo. E quem está na frente é o Senhor, não é isso? Ele está na frente, ele está no meio e está empurrando nós. O negócio é o Senhor. Ele quer nos levar de qualquer jeito, irmãos. Ele está fazendo de tudo. Foi Estevão, né, que foi apedrejado até a morte, né? A Bíblia fala que na hora que ele estava tomando pedrada. Quantas pedradas você já tomou, irmão? A gente toma toda hora. Hein, Vinícius? Toda hora tem uma cacetada na canela da gente, né? Mas aí, quando ele estava lá sendo apedrejado, o Senhor estava de pé ali, ó, para socorrê-lo, esperando. Vem aqui, filho, você vai vir. Foi apedrejado até a morte. Nós ainda não chegamos nessa situação. Invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Tivesse lá, talvez, tá até jogando perto nos outros. Pegavam as duas, pode devolver na cabeça de um. Nosso Pai. Mas ele estava invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. E aí, esse Senhor que está à nossa frente, que nos fez o chamamento, que nos trouxe para essa reunião da igreja, irmãos. A gente sempre valoriza isso, né? Igual nós fomos para a conferência, vimos um acidente na estrada, tanta coisa acontecendo, tanta coisa nos impedindo de tanto ir quanto voltar, as situações, as experiências de enfermidades que aconteceram com nossos irmãos, e a misericórdia e o cuidado de Deus em favor de cada um deles. Olha, quanta coisa, né? Aí nós temos esse privilégio. E o Senhor que fez esse chamamento, que nos trouxe para essa reunião, Ele que mostra para nós, ó, Ele de si mesmo, Ele não pode fazer, senão somente aquilo que vi fazer o Pai.
Então, irmãos, nós temos que ter esse apreço. Senhor, eu quero que a sua obra se realize na minha vida. Hoje nós cantamos aqui vários louvores, né, falando sobre a pregação do evangelho. Orar pelas pessoas. Irmão, nós temos uma chave na mão, orar pelas pessoas. E aqui, ó, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. É o que a gente está vendo. O Senhor apressando, usando, hoje os meninos, né, os adolescentes também. Todos nós temos essa oportunidade, todos nós temos esse privilégio de servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, olha, eu tenho coragem, tá? Tem muito crente que não tem. Eu tenho coragem. Eu tenho mesmo. De saber que eu estou aqui, não estou numa religião. Não estou doutrinado para dentro de um sistema. Não entrei aqui porque foi fulano a ser bispo, não sei das quantas, Karate Kid, me chamou. Não, nada disso não. Não foi nenhum fantasma desse aí não. Nenhum homem, nenhuma pessoa natural. Mas o próprio Deus nos chamou. Amém. Ele nos predestinou. Amém. Isso é grande demais. Quando você vai na palavra, você sabe a base que você está. Não é uma base qualquer, não é uma coisa comum. Igual um dia eu vi um irmão falando assim, mas a igreja vai acabar. Eu falei, quem? A igreja vai acabar. Ô, rapaz, você gerou a igreja por acaso, você falar um negócio desse? Mano? Sabe o que é isso não, filho? Não tem noção, né? Filho de Deus, irmãos. Que um dia invocou o nome do Senhor. Teve oportunidade de estar junto conosco, que caminhou conosco. Foi gerado. Ó Senhor Jesus. Foi colocado, assentado nos lugares celestiais. Mas a visão fez o quê? Foi assim, ó. A visão foi ficando terrena. Quando nós deixamos de desfrutar da palavra, a nossa visão vai fazendo o quê? Como é negócio? Voar como águia. Esse negócio de voar não é comigo, é com o Vinícius. Irmão, eu não posso falar esse trem comigo, não. Eu sou muito chegado nesse negócio. Eu estava conversando com o Felipe, ele anda num aviãozinho lá que só Jesus. A mesma hora que o trem está assim, está assim, tá assim. Você não sabe porque lá. Esses trem não é para nós, é para ele aqui. Ele gosta desse trem. Mas olha bem, voar como águia é ver as coisas do alto. Buscar e pensar as coisas lá do alto. Estar nos lugares celestiais em Cristo. Porque se a gente fica nas coisas terrenas, nós vamos ficar só olhando defeitinho. Só trem pequeno, só defeito. Só olha... eu lembro de uma pessoa falando uma vez, né, que tinha uma mulher estava reclamando muito do marido. Agora eu vou entrar para o nosso lado, agora, irmão, para ajudar nós. Aí a mulher estava reclamando muito do marido. Aí reclamando tanto, e ele falando para ela orar, irmã, ora e tal. E ela reclamando. Falei, então faz o seguinte, larga ele, que tem mais alguém querendo. Larga ele, a fila está boa. Se você acha que tá bem na fita, que os amortecedores estão bons, que você está bem calibrada, larga ele e pula aí no capinato para você ver. Larga. Aí ela pegou e, opa. Às vezes tem que acontecer, dar um choquinho, né? Tem que dar um choque. Nós precisamos perceber, irmãos, o que está acontecendo à nossa volta. Mas com uma visão clara da palavra. Porque a visão nossa natural é essa mesmo. É de largar tudo, não quero mais. A primeira coisa que a gente faz é isso, irmão. Não quero servir o Senhor mais. Só que antes de você falar isso, já começou lá atrás. A sua oração, a sua comunhão com o Senhor, a sua leitura da Bíblia. Está só, terreno. Você vai perdendo a estabilidade e a visão. Sabia que tem um lugar lá que parece que o nível de ar é melhor, né? Aqui embaixo que eu tenho tumultua todo, né? Tecnicamente. Porque o bicho pegou comigo e foi chegando no chão. Lá em cima tá tudo tranquilinho. Aí, tá vendo? Na hora que começa a baixar, aí vem as turbulências. Eu tenho bola, irmão, bola. Levanta poeira, a gente não enxerga direito, arruma confusão. Mesmo a gente tem óculos assim, costuma embaranar. Né? Mas nós temos esse Deus que está cuidando de nós. Nos trazendo para viver uma nova realidade. E o Senhor quer mostrar algo novo para nós todo dia. Ó Senhor Jesus, por que nós vamos ficar presos ainda nessa condição tão terrena? E aí, por causa do nosso tempo, vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus.
para a gente ver a experiência do João Batista, melhor falar dele do que ficar expondo a gente muito tempo aqui. João Batista é... Né? Bom, todos nós, creio, conhecemos, né, a história do João Batista, Evangelho de Mateus, capítulo 3 ali. E ele, assim, muito forte, né? Eu falar dele muito forte. Eu vou citando alguns versículos e a gente vai acompanhando e lendo aqui, né? O capítulo 3, versículo de 1, fala assim, ó, naqueles dias apareceu João Batista, fazendo o quê? Pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E muitos estavam recebendo esse batismo de arrependimento. Eu vou aplicar aqui, irmãos, tá? Mas eu espero que vocês absorvam assim, né? De uma maneira, não é de uma maneira literal, mas é que é como se fosse o evangelho da graça. Eles estavam arrependendo e recebendo a salvação ali. João Batista batizava e eles recebiam. Aí o versículo 11 fala assim, ó, eu vos batizo com água para arrependimento. Então vocês receberam a salvação. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Tem trem melhor aí. Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí já entra o reino. Porque entra o governo, entra a direção e entra o trabalhar de Deus que vai eliminar toda a nossa condição de fraqueza, de impureza, por meio do fogo. O Espírito vem para nos impulsionar, trazer revelação para nós, mostrar quem nós somos, de quem somos e para quem somos. E nós temos que declarar isso todo dia, porque o diabo está à nossa volta nos assediando, tentando nos enganar e nos roubar daquele ou daquela promessa que cada um de nós recebeu da parte de Deus. E ele quer sempre te mostrar algo que vai atrair a sua alma. Ele não traz algo espiritual, mas ele traz algo que é a sua alma. Aí a ponto de você virar e falar assim, eu vou para aquele lugar porque lá eu gosto. Lá eu me sinto bem. Irmão, barata fica na luz? Fica? Não tem nenhum aqui. Não fica. A tendência natural é essa. Procurar um lugar de acomodar o velho homem. Aí a gente fica ali bem tranquilo. Mas você recebeu. Hoje nós podemos atualizar esse versículo, tá? Porque João Batista está falando que viria, né? Ele já veio. Mãe, já tem, você já tem. Você já recebeu o Espírito Santo. E tem fogo também, meu irmão. Por isso que o negócio queima de vez em quando. Na hora que parece que está tudo tranquilinho, né? Não dá um fogo diferente. A gente acha que até menopausa. Mas não é, menopausa é só das mulheres, né? Nós é o quê? Andropausa. Olha você, sangue de Jesus. Você, que é isso? Joga o trem em mim não, rapaz. Joga no Cristiano que ele é grande. Você é doido. Irmãos, é isso aí, ó. Aí vem, ó. Ó Senhor Jesus. A sua pá, olha aí, tá vendo por que o negócio queima e o negócio pega? A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, o Senhor está aí com a pá. Tá vendo? Olha bem, ele está limpando e está queimando. Bom, essa foi a visão que João Batista teve, né? Aí no versículo 13, ó. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. Qual o propósito? A fim de que João Tá vendo? O Senhor ele já tinha a direção, né? Então nós precisamos também, irmão, saber disso, sabe? O que nós estamos seguindo? Qual a direção? Nós temos recebido a direção. O Senhor tem dado direção para nós. E nós precisamos, assim como o Senhor Jesus, receber a direção do Pai e seguir, praticar. Vamos viver. Pratica na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Posso orar por você? Se o negócio pegar um pouquinho mais, solta um grito de guerra. Dá uma porretada no diabo. Vai deixar de ser bobo? Irmão. Pisa na cabeça da serpente. Fala, aqui não, Satanás. Caça outro para você perturbar. Mas eu não. O diabo, irmãos, ele precisa saber de duas coisas. Se ele te apertar, Mateus é bom para responder. Mateus, se o diabo te apertar, você vai para quem? Para Jesus, né? Não é isso?
E se ele te der tranquilidade, vida boa, folga, você vai para quem? Para Jesus, Mateus, pelo amor de Deus. Não pensa não, pensa. Irmão, porque é as duas coisas que ele faz, não é? Ele faz isso com a gente. Ou ele vai apertar a gente, ou então vai dar tranquilidade para nós. É as duas coisas. Mas ele precisa saber que se ele me apertar, eu sou de Cristo. Nessa hora, a gente é mesmo, né? O problema é na hora que dá folga. Na hora que dá folga, costuma escapar tudo. Aí a gente fica acomodado. Então nós precisamos estar cientes disso, irmãos. Aí o versículo aí continua. Versículo 14. Ele, porém, dissuadia. Olha bem. João Batista tinha visão do que tinha que fazer ou não? Aí Jesus chegou lá para ele fazer o que tinha que fazer. Aí ele falou, não, Jesus, mas peraí. Não é assim não, vamos lá. Mas Jesus lhes respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir em toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizou Jesus, saiu logo da água, e eis que abriu os céus, e viu. Quem viu? João Batista. Viu o quê? O Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus. Ele viu e ouviu, que vos dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Senhor Jesus. Bom, vamos lá agora para o Evangelho de João. Senhor Jesus. O que eu fui pegar com a chuva? Muito bem, é o capítulo 3. João 3. Toda essa obra do Senhor era para resgatar a humanidade. Tanto é que no versículo 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o nosso Deus, ele quer nos dar a vida eterna. Nós já recebemos a vida eterna. O que tem que fazer hoje, então? Viver essa vida. Não ficar na vida terrena, porque ela é passageira, ela é mesquinha, ela é enganosa, ela é sedutora e hipócrita. Ela é falsa. Todos esses que estão achando aí, que estão vivendo a vida, eu não quero assistir o negócio do Lago de Fogo, não, mas vai queimar. O negócio vai queimar. Versículo 18 fala aí, ó. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o julgamento é esse aqui, não tem outra coisa. Às vezes quando a gente fala, algumas pessoas podem assustar, mas a Bíblia é muito clara. Se você crê, não é julgado. Mas quem não crê, já está julgado. Aí o versículo 21, ele fala de uma maneira ainda mais forte. Não é apenas crer, mas quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então não é só o crer ali, mas é também o praticar a verdade. É o viver na realidade de um filho de Deus. E o versículo 22, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. João não era mais para estar praticando isso aqui, concorda? Já era para ele estar seguindo Jesus, né? Ele não viu ali o cumprimento da profecia? E ele falou, né? Então, agora eu tenho a quem seguir. Mas ele não fez isso. Isso mostra como que o nosso coração ele é fácil de pegar coisas antigas ao nosso viver, né? Vou dar um exemplo para os irmãos de Noé. Os irmãos conhecem a história de Noé, não conhecem? Foi a única família que sobrou daquela primeira criação lá, antes do dilúvio. Os irmãos lembram dessa história? Foi a única família. Quantos anos ele demorou para ficar construindo a arca? 100 anos. 100 anos. E tudo indica que não estava muita gente ajudando ele, não. Ele estava lá e tinha muita gente malhando ele lá, criticando. Mas ele estava lá, não é mesmo? Construiu a arca, veio o dilúvio, passou só a família dele para depois do dilúvio, não é mesmo?
Mas o que aconteceu depois do dilúvio? Noé voltou a uma prática. Qual era a prática que ele voltou? De plantar uma... Ele era lavrador, lembram? Olha, de novo. Lavrador, outra vez. Plantou uma vinha. O que aconteceu? Embriagou. Toda a maldição que Deus determinou, que ficou lá antes do dilúvio, o que aconteceu depois dessa embriaguez? Ela veio também para o Novo Testamento. Para depois do dilúvio. Foi quando, então, ele amaldiçoou Cã, por Cã ter exposto a sua condição de pecado, de embriaguez. Então, está vendo como que é sério isso? Às vezes na reunião nós estamos bem, mas eu posso estar vivendo sem sobriedade. Ou de alguma forma, alguma coisa pode me tirar a sobriedade. E o Espírito é que nos leva para a realidade. Por isso que as palavras que a gente recebe não são palavras fáceis, porque elas têm... o objetivo do falar que nós temos recebido, o falar profético, é nos levar para a luz, para o arrependimento, para a renovação. Senão a gente vai ficar no banho-maria. Já estou tranquilo. Essa reunião, né, a gente tem um irmão que dá a palavra e tal, aí cada semana tem um aqui e tudo mais. Mas isso aqui é o mínimo, irmãos. O nosso viver, cada um de nós, o Senhor conta com cada um de nós. Porque vocês conhecem pessoas que eu talvez nunca vou chegar perto, nem vou passar perto. Quem que vai alcançar? Aí alguém vai falar assim, Jesus. Olha, Jesus não. Ele vai alcançar por intermédio de alguém. O posso orar por você é essa chave de abertura. Alcança as pessoas na rua e em todo o ambiente. E nós temos hoje essa incumbência. Temos hoje esse encargo para orarmos pelas pessoas. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa, vou ter que fazer uma visita lá. A pergunta dela, a sua igreja faz visita? Olha. Falei, peraí, a igreja não é minha não, mas visita. A gente visita, né? Nós visitamos, jogou sapo na água. Tem que programar agora. Eu até falei, vou só recuperar um pouquinho aí da gripe, mas nós vamos visitar. As pessoas estão clamando, irmãos, estão precisando do evangelho. E aí o versículo 24, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Atentem bem para esse versículo. Todos nós sabemos o que aconteceu com João Batista, né? Eu vou fazer um resumo aqui, só para a gente concluir essa mensagem por causa do nosso tempo. João Batista, por causa dessa condição de ministério paralelo, ele teve que passar por uma situação de prisão. O que aconteceu com ele quando ele estava na prisão? Todos nós aqui conhecemos. O que aconteceu? Ele pediu para os discípulos dele irem até Jesus e perguntarem se era Jesus mesmo ou se tinha que vir outro. Correto? Os irmãos lembram disso? Irmãos, o que precisa acontecer na nossa vida para a gente mudar de postura? O que precisa acontecer ainda na minha vida para eu entender que Deus está me chamando hoje para servi-lo aqui nessa terra? Para aproveitar as oportunidades que eu tenho, não apenas as questões habituais do viver. Nós temos várias questões habituais, irmão, no nosso trabalho e tudo mais. Mas você pode ter certeza que o Senhor, de alguma maneira, Ele quer te mostrar algo, produzir luz em você, para que naquele ambiente onde você está, a palavra dele alcance aquelas pessoas. Mas às vezes, aqui, eu estou esperando uma determinada situação na minha vida para reagir. Que o Senhor possa usar de misericórdia conosco e a gente não precise passar por nenhuma turbulência mais forte para a gente lembrar que nós temos a quem recorrer. E esse a quem nós recorremos, ele nos capacita, ele nos habilita, não de acordo com uma letra, com um conhecimento, com uma lógica humana. 2 Coríntios, vamos lá, rapidamente. Capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui, tá? Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios. Capítulo 3. Paulo, ele tem uma comunhão muito forte com a igreja em Corinto aqui, expondo para eles alguns princípios que eles tinham esquecido de quem ele era, da palavra que ele falava, o que a palavra produzia. Então a primeira coisa que a gente olha não é o que
não é a pessoa em si, mas o que essa palavra que está sendo falada está produzindo. Qual fruto que ela está produzindo? E aí, depois que ele dá essa advertida, ele encoraja, mostrando para os irmãos que o vínculo que ele tinha com eles era algo que estava no coração, escrito no coração. Quem escreveu no nosso coração? Lembram? As palavras no Antigo Testamento ficavam nas tábuas, né? Mas qual era o desejo de Deus? Que elas fossem escritas aonde? No nosso coração. Esse é o desejo de Deus. Então hoje, todos nós temos essa escrita no nosso coração. E aí o versículo 4, então, ele designa para nós aqui a nossa função. É por intermédio de Cristo. Vamos tentar mudar esse versículo um pouquinho, vamos atualizá-lo. Ele fala temos aqui, nós vamos falar no pessoal, tá? É por intermédio de Cristo que eu tenho. Tá bem? Vamos junto? Então vamos lá. É por intermédio de Cristo que eu tenho tal confiança em Deus. Não que por mim mesmo seja capaz de pensar alguma coisa, como se partisse de mim. Pelo contrário, a minha suficiência vem de Deus, o qual me habilitou para que eu seja ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom demais, né? Senhor Jesus, esse é o comissionamento que nós recebemos do Senhor. Nós somos esses ministros da nova aliança. Não estamos na letra, não estamos num contexto de liturgia, de uma formatação religiosa, de uma tradição religiosa, mas estamos vivendo a realidade do reino dos céus. Vivendo verdadeiramente a vida da igreja. Mas assim como João Batista recebeu um comissionamento, eu e você temos recebido esse mesmo comissionamento. E quem fez a promessa foi o próprio Senhor. E Ele é fiel. Que o Senhor, irmãos, possa capacitar cada um de nós a estarmos revendo os nossos caminhos, as nossas escolhas, para que Ele possa continuar operando na nossa vida e nós possamos fazer, se não me engano, é o que está lá em Colossenses, né? Para que tudo o que venhamos a fazer, seja em palavras, seja em ações, o nome do Senhor seja glorificado, a obra dele seja realizada. Esse é o desejo maior de Deus. Trabalhar esse plano na vida de cada um de nós. E que não haja em nós um coração como o de João Batista, desvinculado por uma outra coisa, uma condição natural, uma realização pessoal. Mas que em nós o Espírito possa exercer toda a liberdade, pois para a liberdade foi que Cristo me libertou. Que o Senhor continue dando graça para cada um de nós, para a gente continuar servindo o Senhor, dando a Ele toda a liberdade, todo o direito. E por último, lá em Mateus, só para... eu tinha mencionado sobre a questão do coração, Mateus 13. Ai, Jesus, meu Pai. Isso aqui é bom a gente saber. O interessante é que o versículo começa falando que é uma sorte, mas não é sorte, é uma realidade, né? Mas é a forma que a Bíblia conjuga esse termo aqui. De sorte que neles, versículo 14, tá, irmãos? Que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? O coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Nós precisamos disso aqui, irmãos. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e ser curado. Nós temos que ser curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Na sequência ele fala da parábola do semeador. O que essa parábola mostra para nós? Que o nosso coração não é confiável, porque tem uma parte dele que é boa terra, mas as outras 3 são tumultuadas. Então nós não podemos confiar no nosso coração, no nosso sentimento. Meu sentimento.
Vamos ver o que Deus sente. Qual é o desejo de Deus? Qual o sentimento de Deus? Qual é o prazer de Deus? Para que Ele possa continuar usando cada um de nós para cooperarmos com a sua obra nessa terra. A gente vê os meninos hoje, né? Um exemplo que tem sido usado, né? A simplicidade dos meninos. E é isso mesmo, irmãos. A gente é meio, né? Antes a gente ia pregar o evangelho para uma pessoa e tinha que contar para ele o Antigo, o Novo Testamento, aquela coisa toda. E você ficava lá meia hora, 1 hora, e o não rodava. Falei, meu Pai é eterno, só aumentava o problema. Mas hoje é simples. Posso orar por você? Aí, se você não tiver... É importante, irmãos, ter propriedade. A oração é para quem tem propriedade. E nós temos. Não é isso? O Senhor não está dentro de cada um de nós? Então nós temos propriedade. E temos também autoridade. Mas tem hoje até os meninos, né, os irmãos têm nos encorajado. Em algum momento, se você está com de repente, de uma hora para outra, você estava turbulento ali, tem um aspecto da imersão que dá para você orar com a pessoa. E ali o Espírito vai te ajudar a ganhar revelação naquele momento para você suprir a necessidade daquela pessoa. A palavra não volta vazia. Ela cumpre aquilo que Deus já designou e preparou. O que nós não podemos é deixar de permitir que o Senhor produza no nosso coração esse sentimento de servi-lo a todo momento, em todo ambiente, para que sejamos testemunhas do Evangelho. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos compartilhar em pequenos grupos. Ó Senhor Jesus.